E aí, galera? Eu sou a Jéssica, educadora da Frente de Linguagem do Carol, e esse é o Fala Carolina, a maneira que a gente encontrou de ficar mais pertinho de vocês enquanto as nossas atividades estão suspensas. Como sabemos, lá pelo século XV aconteceu o evento que atualmente chamamos de As Grandes Navegações. Esse evento marcou a divisão do mundo entre dominados e dominantes. Esse processo chamamos de colonização. Mas será que isso ainda influencia nos dias de hoje? Bora ver? Está no Carol é gostoso, está no Carol é uma delícia. Vem pro Carolina, vem pro Carolina. Salve galera, eu sou o Paulinho, educador da Frente de Humanas, e para começar eu vou falar um pouco sobre colonialidade. Bom, antes do século XV não existia ainda a ideia de raça como existe hoje. Não existia uma noção de povos europeus, povos africanos, povos indígenas. Não existia também o que entendemos hoje como brancos, negros, asiáticos, indígenas e etc. O que se tinha era uma noção étnico-cultural, ou seja, admitia-se a existência de vários povos como povos bantus, povos latinos, povos germânicos, entre vários outros. Por volta do fim do século XIV e começo do XV, países como Portugal e Espanha se lançaram ao mar em busca de terras e rotas comerciais. Assim, chegaram no que hoje conhecemos como América e África. Após chegarem nas Américas, especificamente na América Latina, esses estados-nações começaram o processo de dominação e exploração da matéria-prima, da riqueza e dos povos que já ocupavam esse espaço. Esse processo ficou conhecido como colonialismo e nos séculos seguintes vai se espalhar pelo mundo. Acontece que, num processo de dominação e exploração, é necessário que exista uma legitimação social, ou seja, não é possível estabelecer um domínio duradouro só com força e imposição. É necessário que, junto com a imposição, se use e se crie explicações que legitimem esse poder centrado na mão de alguns. Desse modo, no processo de colonização das Américas, através de diferentes povos, de diferentes fenótipos que já existiam aqui, começa também o processo de racialização, como uma maneira de explicar a dominação, dividindo esses povos entre colonizadores e colonizados, ideia que se atualizou e ainda existe, mesmo que de uma outra maneira. Ou seja, esse processo de racialização que constitui o continente americano também vai constituir a Europa como colonizadora e o povo europeu como quem deve ter o poder. E tudo que não é Europa ou não é europeu deve ser colonizado. Se você quiser entender um pouco melhor do assunto, nós temos um episódio sobre racismo que você pode conferir. Conforme as relações coloniais vão se aprofundando, se torna necessário incorporar outras ideias e estruturas de dominação para legitimar o poder, como questões de gênero, machismo, patriarcado, a questão LGBTQIA+, entre outras. É importante ressaltar que, em cada espaço diferente, em cada sociedade diferente, essas estruturas sociais vão se comportar de maneiras diferentes. Isso porque cada lugar, cada sociedade tem um arranjo diferente dessas relações. Assim, essas estruturas precisam se adaptar a essas relações. Se você quiser saber um pouco mais sobre essas questões de gênero ou questão LGBTQI+, também já fizemos um episódio sobre esses assuntos. Aqui se faz necessário diferenciar colonialismo de colonialidade. Para essa diferenciação, usaremos o conceito de Aníbal Quijano, onde colonialismo diz respeito à estrutura de dominação política, dominação de recursos de produção e do trabalho de uma população sobre a outra. A colonialidade é a ideia que se cria a partir dessas estruturas de dominação para justificar essa estrutura de exploração. A colonialidade se expressa nas relações sociais e nas estruturas de poder. Essas estruturas de dominação interagem entre si e às vezes até são contraditórias. A colonialidade, como expressão de exploração, incorpora outras estruturas para se perpetuar. Ou seja,
A colonialidade incorpora outras estruturas de dominação, como o racismo estrutural e o patriarcado, para poder se legitimar, e ao mesmo tempo ela vai alimentando essas estruturas. Essas interações formam e validam uma estrutura de poder, que chamamos de estrutura de poder capitalista moderna e eurocêntrica. Essas relações e pensamentos coloniais, a colonialidade, se mostrou capaz de se estender ao longo do tempo e chegar até os dias atuais, sendo mais duradouro que o próprio colonialismo. Mas a nossa educadora Lê vai falar um pouco mais do desenvolvimento dessa colonialidade. E aí, galera? Eu sou a Lê, educadora do Carol. E bom, após deixar de ser uma colônia, o Brasil não se tornou um país autônomo e livre das estruturas coloniais do dia para a noite. Para se ter uma ideia, a independência foi apoiada pelas elites brasileiras, de modo que a estrutura de exploração colonial não mudasse e seus interesses pudessem ser mantidos sem o enfrentamento das questões estruturais de exploração do trabalho, raça e gênero, que vieram junto com a colonização. Essas estruturas acabaram se solidificando e formando a base da sociedade. Assim, vemos a colonialidade, esse pensamento mais profundo e duradouro que surgiu, embasou e transcendeu o colonialismo e suas ideias. Podemos ver a reprodução dessa ideia de colonialidade em vários momentos da história brasileira. Por exemplo, no Código Penal de 1890, havia a Lei da Vadiagem, que, na prática, tinha a intenção de criminalizar pessoas pretas e suas expressões, mostrando assim uma estrutura de dominação e poder sobre elas. Cada uma dessas estruturas de trabalho, raça e gênero agem tanto sozinhas quanto em conjunto. Ao mesmo tempo que as opressões geradas por esses sistemas são diferentes, elas se alimentam uma das outras. Tipo assim, o racismo, ele age sozinho e gera uma opressão a qual uma pessoa branca não está sujeita. E o sexismo, da mesma forma, gera uma opressão a qual um homem cis não é sujeito. Assim é gerada uma dificuldade de entendimento entre um homem negro e uma mulher branca, por exemplo, já que as opressões que eles sofrem são diferentes, ao mesmo tempo em que os dois estão sendo explorados. O maior beneficiado de tudo isso é o explorador, que está explorando os dois em maior ou menor grau, de forma mais ou menos violenta, saca? Isso vai gerando várias divisões. E não por acaso. Se todo mundo sofresse exatamente as mesmas coisas, era muito mais fácil que as pessoas se unissem e lutassem por uma coisa só. Essa divisão facilita a dominação e diminui a possibilidade de conquista de mais direitos. E falando nisso, podemos pensar em como tudo o que dissemos afeta a nossa sociedade nos dias de hoje, como essas estruturas estão presentes. Agora, a Leila, nossa educadora da Frente de Linguagens, vai falar um pouco mais sobre tudo isso na atualidade. E aí, pessoal? Pensando e conseguindo entender todo o contexto, esse é o momento de refletir sobre o nosso cotidiano e de como a história se reinventa toda vez que está perto de algum tipo de caos. Por exemplo, o capitalismo, cada vez que está mais próximo da ruína, ele entra em um sistema de manutenção. E você deve estar se perguntando o que é essa manutenção, né? Eu explico. Manutenção é a reformulação de uma opressão, só que de outra forma. De uma forma que acompanha o contexto histórico e a história. Então, essa opressão, ela vai acompanhando o tempo, assim como as formas de trabalho. Pensa comigo, hoje em dia, o operário não é ou não deveria ser escravizado, mas os processos de servidão continuam quase os mesmos. E o quase quer dizer que antigamente os escravizados não recebiam salários. Hoje o operário recebe, mas é tão pouco que não consegue fazer nada além de pagar boletos e, consequentemente, não consegue sair de sua condição de operário. As situações de trabalho também entram nessas questões porque continuam tão desumanas quanto no período da escravidão, assim como a doméstica, que dorme no emprego, dedicando grande parte do seu tempo ou o tempo todo para servir seus patrões. Vamos combinar que o quartinho de empregada nada mais é do que uma reinvenção da senzala, né?
Então, agora conseguimos visualizar que a manutenção das opressões criadas há muitos anos não estão só dentro das situações específicas, mas também dentro da estrutura que constitui o país. Vivemos no sistema capitalista onde há uma disputa pelo poder, e este poder sempre vai ser um espaço de exploração, dominação e conflitos, que se relacionam pelo controle de meios como o trabalho, a natureza, a reprodução da espécie e até o controle do conhecimento. Por exemplo, quando falamos de todos esses aspectos e pensamos no Brasil, podemos pensar na real relação do sistema de saúde brasileiro com o atleta de Brasília, que, para quem não sabe, é a pessoa que hoje ocupa o lugar de mais responsabilidade do país e também foi a pessoa que efetivou a primeira demissão do ministro da Saúde no início da pandemia. E graças a essa decisão, estamos há mais de um mês sem qualquer ministro da Saúde. E quem sofre com essa falta de atitude do atleta são as camadas menos favorecidas, como as periferias. Anos e anos separam o século XV do século XXI, mas muitas coisas fazem com que eles tenham semelhanças. A colonização ainda se faz presente dentro da manutenção dos privilégios da sociedade, e as estruturas não mudam. Elas são reinventadas para continuar favorecendo quem já é favorecido. Sabe a filha da empregada que está se matando de estudar para fazer o Enem no final do ano? Então, ela não tem os mesmos recursos que a filha da patroa, e essa mesma patroa não tem interesse que essa estrutura mude para garantir a continuidade dos privilégios para ela e para a família dela. Mas enquanto os privilégios não forem repensados, nós ainda teremos uma parte da sociedade que viverá durante muitos anos mais os mesmos problemas que nunca foram resolvidos de verdade, e sim modificados e direcionados sempre para as mesmas pessoas. Agora a Andreia vai trazer mais algumas questões para encerrar o nosso episódio. Vai lá, Deia! Oi, gente, eu sou a Andreia, educadora da Frente de Sociologia do Carol, e pensar uma perspectiva que vai contra a colonialidade é uma luta não apenas pela autonomia, mas também por todas as subjetividades que foram sendo apagadas ao longo dos séculos, para que os países colonizados fossem transformados em um grande negócio capaz de enriquecer os países até então emergentes da Europa. Se pararmos um pouco para refletir, veremos que o Brasil tem nome de mercadoria. Vocês lembram da importância do pau-brasil nos primeiros anos de colonização, né? Veremos também que a América Latina é, na verdade, uma homenagem a Américo Vespúcio, navegante italiano, e que alguns dos heróis brasileiros são os bandeirantes, que exploraram o interior do Brasil em busca de riquezas e que no caminho dizimaram povos indígenas e quilombolas. Até hoje, podemos observar que a colonização e a colonialidade são fundantes das relações sociais no Brasil e se refletem através da violência, da exclusão econômica, da política de guerra às drogas e do encarceramento de uma parcela específica da população. Por isso, ir contra a colonialidade é buscar conhecer a história a fundo, conhecê-la a partir da perspectiva dos povos oprimidos, originários e também reconhecer a produção de conhecimento que foi ignorada e hierarquizada pela perspectiva eurocêntrica. E aí, curtiu o episódio de hoje? Deu para entender melhor o que a colonização significa para a estrutura do nosso país? Não se esqueça de conferir as referências que acompanham esse episódio e de estudar os conteúdos que postaremos no blog e nos grupos ao longo da semana. Lembre-se que pode sempre contar com Carol. Estamos longe, mas bem pertinho de você. Siga as nossas páginas no Instagram e Facebook para ficar por dentro das novidades. E até a próxima. Tchau!